Olá, estamos de volta a este terceiro e último módulo. É a partir daqui que vamos examinar as possibilidades de controle do cidadão sobre a administração pública. Nesta aula, vamos estudar o primeiro mecanismo de controle social que listamos para o curso: os Conselhos de Políticas Públicas. Imagine a situação em que os cidadãos de uma comunidade começam a achar que as verbas da educação estão sendo mal utilizadas na escola local, ou que a política pública federal de saúde não está funcionando bem no município. Todos querem opinar, reclamar e até checar como estão sendo usadas as verbas públicas. Não tem como a população intervir nessas situações se não for de maneira institucional e legal. Foi para isso que surgiram os conselhos. O que é um conselho de política pública? Os conselhos de políticas públicas são órgãos, são instâncias colegiadas e de participação direta da população junto com outros representantes do Estado. Os conselhos de políticas públicas fazem parte tanto da estrutura do governo federal, como dos governos estaduais, como dos governos municipais. É fundamental que o cidadão, ao participar de um conselho de política pública, ele tenha a tarefa de formular políticas públicas, ele tenha a tarefa de executar políticas públicas, junto com a tarefa de controlar essas políticas públicas. Portanto, é muito importante a presença do cidadão em um conselho de políticas públicas. Esses conselhos, eles visam dar dimensão, dar face à população no dia a dia das políticas de Estado. Das políticas de Estado, quando a gente diz, políticas que passam de um governo para outro, que dão consistência democrática à gestão pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Só uma curiosidade antes de continuarmos o estudo. A Constituição menciona 67 vezes a palavra conselho. No livro, há um texto complementar que lista as menções. Por este dado, dá para perceber como a atuação dos conselhos é regrada. E dá também para ver como os conselhos ganharam destaque na realização do controle social. Os conselhos são uma associação? As associações são de livre formação. Elas se criam das mais diversas formas possíveis. Já um conselho não. Um conselho tem que ser criado por lei, seja ela uma lei nacional, federal, seja uma lei estadual, seja uma lei municipal. Ao mesmo tempo em que os conselhos eles têm regras próprias, necessariamente essas regras dizem respeito à temática em que ele vai trabalhar. Os conselhos, diferentes das associações, eles têm não só essa origem legal, como também fazem parte da ideia do conselho, a ideia de que quando ele é criado por lei, ele tem que existir, ele tem que funcionar. Alguns conselhos existem nos municípios por conta de uma lei federal. Por exemplo, o Conselho de Alimentação, os conselhos de merenda escolar, em que a lei federal exige que todo município tenha um conselho, ou os conselhos tutelares, em que todo município tem que ter um conselho tutelar. Portanto, é importante frisar que a livre associação não é a mesma coisa que um conselho. Um conselho reflete as associações da sociedade, mas não é uma associação. Confira no livro informações legais sobre a exigência de criação do Conselho de Alimentação Escolar nos municípios. Você já sabe o que são os Conselhos de Políticas Públicas e o poder de cogestão que eles têm. Também viu que eles são muito regulados por leis. Até a forma como os conselhos têm de ser compostos é regulamentada. A composição precisa obedecer ao princípio da paridade. Os Conselhos de Políticas Públicas são órgãos colegiados e paritários entre governo e sociedade. Analise cada parte desta definição pelo esquema a seguir.
dá para perceber que a paridade serve justamente para garantir a participação de diferentes segmentos da sociedade, não dá? Agora que a gente sabe o critério de composição dos conselhos, é importante saber também que, do ponto de vista da tomada de decisões, eles ou são consultivos ou são deliberativos. Como o nome já diz, eles são consultivos para serem consultados. Então, eles só podem opinar. E são deliberativos quando têm o poder de tomar decisões. Quando são opinativos, os conselhos emitem pareceres para colaborar com uma decisão final. Quando são deliberativos, aprovam ou reprovam contas, normas, encaminhamentos, alterações. Eles têm poder ampliado. Consultivos ou deliberativos, eles têm a função importante de exercer diferentes tipos de controle sobre a execução de políticas públicas nas diferentes áreas. A atividade de construção aborda este conteúdo. Vamos dar uma olhada? Identifique pela atividade construção os conceitos aprendidos. Também retome o assunto pela seção Trocando em Miúdos. Você deve estar notando que os conselhos foram criados para serem corresponsáveis pela gestão do que é de todos nós. Mas um conselho precisa ser criado por lei para cumprir o seu papel em relação às políticas públicas. Você sabe como se chega à lei de criação de um conselho? Resumimos o processo de criação de um conselho em 3 etapas. Elas estão listadas no seu livro. Confira também o que tem de constar no regimento interno do conselho. Os conselhos são criados geralmente para monitorar políticas públicas. Portanto, um conselho ele vai, para existir, analisar as propostas, os planos, as leis existentes sobre a sua área de atuação. Por exemplo, a educação, a saúde. Então, ele vai se debruçar sobre o que existe de lei para a atuação dessa política pública, seja no município, seja no estado, seja no governo federal. O importante a frisar é que os conselhos, ao serem criados, eles passam a ser um instrumento fundamental de adequação, de reformulação, de controle e de fiscalização dessa política pública, analisando suas metas, analisando seus objetivos, redefinindo metas, redefinindo objetivos. Isso é fundamental perceber. O Conselho ele é fundamental e ele está lastreado nesse embasamento, nessa rotina legal da instância de governo que ele se insere, seja do município, seja do estado, seja do governo federal. Confira no seu livro 3 fragmentos de um plano anual para ter uma noção de informações que os conselhos observam. É importante você saber que a proposta da política pública costuma vir do Estado, dos gestores públicos. Mas os integrantes dos conselhos é que levam à administração pública o sentimento e as necessidades da população como subsídios para a construção dos planos. A política pública é planejada pela administração pública, pois é a administração pública que detém os dados, os estudos, os diagnósticos. Entretanto, não cabe exclusivamente à administração pública colocar isto em andamento. É fundamental que a administração pública abra consultas populares e nas consultas populares venha a participação da população diretamente, a participação popular. Desse resultado das consultas públicas é que os conselhos de políticas públicas vão se valer para votar a matéria que foi discutida nas audiências públicas. E aí sim, com o Conselho votando depois das audiências públicas, a administração pública tem uma trilha, tem um roteiro a seguir da política pública iniciada por ela. Isso é fundamental, pois cabe à administração pública a iniciativa, mas a realização está intrinsecamente à vida da cidadania na sociedade brasileira. Administração pública. Proposta inicial. Audiência pública aberta. Avaliação. Conselho. Deliberação.
Legislativo e sua comissão, deliberação. Administração pública, sanção. Conselho, monitoramento. Não pense que o plano anual que envolve a política pública é feito a portas fechadas pelo Conselho ou pelo governo. Todo cidadão que tem interesse nas políticas públicas pode entrar no debate. Até o cidadão que não é conselheiro pode participar. Vou repetir isso porque é bem importante. Qualquer cidadão interessado em uma política pública pode participar das audiências ligadas a ela. E a participação do cidadão é importante. Nós, cidadãos, podemos oferecer informações para o diagnóstico e para os objetivos e as metas que vão compor o plano. Isso vai favorecer a previsão de recursos financeiros pela administração pública. A dedicação dos conselhos às políticas públicas é o objetivo maior desta forma de controle social. Os conselheiros têm basicamente 4 grandes responsabilidades: a fixação de políticas públicas, o acompanhamento da execução das políticas, o acompanhamento da alocação dos recursos e o acompanhamento da aprovação das prestações de contas. As responsabilidades ficam definidas na lei de criação do conselho. E por falar em conselheiros, você sabia que eles fazem parte da estrutura do Poder Executivo? Eles são agentes públicos a serviço do setor a que o Conselho está ligado. Mas não confunda, os conselheiros não são servidores públicos. Eles não têm vínculo empregatício com a administração pública. Não recebem salário. Eles são agentes públicos. E sabe qual a importância de saber isso? É que um conselheiro, por ser agente público, está submetido à Lei 8.429. Que lei é essa? Leia o artigo 4º da Lei 8.429 para saber qual o regramento para os conselheiros. Uma das principais atribuições da rotina de um conselheiro é controlar o orçamento da política setorial que ele é responsável, que o seu conselho atua. Essa política setorial está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. São atribuições detalhadas, mas importantes de um conselheiro. Essas atribuições nós vamos ver a seguir. Como apurar? 1. Buscar a lei que autorizou a política pública. 2. Solicitar à Secretaria, Poder Executivo, que apresente os beneficiados. 3. Fazer visita em loco para ver se as informações declaradas são verdadeiras, visitando as residências dos beneficiados, por exemplo. 4. Apresentar irregularidade sustentada ao plenário do Conselho e solicitar a exclusão dos beneficiários que não atendam aos requisitos em lei. 5. Extrair ato administrativo do Conselho. 6. Encaminhá-lo à autoridade competente, solicitando providências ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. O que é um ato administrativo? Toda ação decisória de um conselho é um ato administrativo. Há basicamente 4 maneiras de formalizar as decisões: a deliberação, a recomendação, a diligência e a resolução. Neste fim de aula, não se esqueça do alerta de que o controle social requer qualidade técnica. Por este motivo, nosso curso colabora com o aperfeiçoamento do conselheiro. Para fechar o assunto, faça atividade de construção do livro. Ele destaca um exemplo de regimento interno com as atribuições dos conselheiros.
Analise o exemplo e responda as duas perguntas propostas. Chegou a hora de retomar o que vimos durante esta aula. Vamos apresentar ao professor Paulo 10 perguntas que resumem o que estudamos sobre os conselhos de políticas públicas. Se preferir, vá criando seu resumo a partir das respostas. O que é um conselho? É o conjunto da representação da sociedade junto com a administração pública. Por que se chama Conselho de Políticas Públicas? Porque os conselhos de estudo são responsáveis por gerir as políticas públicas definidas em lei no seu setor. O que são políticas públicas? São programas que asseguram certos direitos constitucionais, ou seja, aquilo que a lei manda fazer e os conselhos são obrigados a fazer. Por que um conselho é considerado um mecanismo de controle social? Ora, porque o conselho é responsável por controlar todas as atividades em que ele é afeto, de que ele é destinado. Portanto, o conselho é um mecanismo de controle social porque sua principal finalidade é distribuir o poder e controlar o poder de maneira distribuída. O que fazem os conselhos de políticas públicas? Ora, os conselhos de políticas públicas fixam diretrizes, traçam mecanismos de controle, controlam, eles analisam, eles emitem pareceres quando solicitados. A função do conselho é estar intrinsecamente a esses mecanismos do dia a dia da política setorial a que ele é afeto. O que a lei exige dos conselhos? Um conselho, para existir, tem que ter uma lei que o aprove previamente. O conselho, para existir, tem que ter um regimento interno. Um conselho, para existir, tem que ter mecanismos de paridade, ou seja, o mesmo número de membros da sociedade civil e da administração pública, isso previsto em lei. Então, esses são os mecanismos para que a lei exige de um conselho. Qualquer cidadão pode ser conselheiro? Sim, qualquer cidadão pode ser membro de um conselho. Para tal, ele precisa ser indicado pela administração pública, pode ser indicado diretamente pela população ou por profissionais qualificados da área. Essa é a natureza do conselho, ter uma ligação direta com a população. Portanto, todo cidadão maior de idade, em pleno gozo dos seus direitos políticos, é membro nato de um conselho, se assim o desejar e se for indicado para tal pela comunidade que afeta a que o conselho está atrelado. Qualquer cidadão pode participar dos conselhos? Não é qualquer cidadão que pode participar das reuniões do conselho. O conselho só participam os membros do conselho. Entretanto, qualquer cidadão pode participar das audiências públicas que vão movimentar o conselho. Assim, a participação é plena nas audiências públicas e das audiências públicas é que sai o material que o conselho vai trabalhar para traçar metas, objetivos e diretrizes. O que faz um conselheiro? Um conselheiro, ele participa do seu conselho, tomando deliberações em conjunto, fazendo audiências, fazendo diligências, fazendo recomendações. Enfim, um conselheiro, ele fundamentalmente acompanha os planos de governo. Acompanha os planos de governo ao mesmo tempo que interfere nesses planos de governo, redirecionando esses planos. Esse é um papel de um conselheiro, um papel muito importante, que não é um papel só burocrático, é um papel ativo da cidadania. O conselheiro é um funcionário público remunerado? Não, um conselheiro não é um funcionário público. Um conselheiro é um agente público que está ali para, em nome da sociedade, formular políticas públicas e controlar orçamentos dessas políticas públicas. Assim, um conselheiro não recebe salário, não recebe remuneração. Um conselheiro, ele é um agente público, um agente da cidadania. Essa diferença é fundamental, porque o servidor público e os agentes públicos têm papéis diferentes na gestão da cidadania. A gente se vê na aula 4. O tema: Leis orçamentárias e de acesso à informação. Até daqui a pouco.